Olá, pensa só, receber um veredito que tem o poder de mudar completamente o futuro. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo no argumento teológico de Romanos 8, do versículo 1 ao 18, para descobrir como uma única sentença pode, de fato, transformar tudo. E o texto já abre com essa declaração, que é, uau, surpreendente e absoluta. Não é uma sugestão, não é um talvez, não. É um veredito final, uma sentença judicial que simplesmente redefine a realidade e prepara o terreno para tudo que vem depois. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma conclusão tão radical assim é possível? É uma ótima pergunta. E é ela que vai guiar toda a nossa exploração, porque o resto da passagem se dedica justamente a explicar a lógica por trás dessa afirmação tão profunda. Ok, vamos lá. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema que o texto apresenta. E que problema é esse? Uma batalha interna, um conflito fundamental entre duas forças opostas que agem dentro da gente. E para entender essa luta, é fundamental a gente definir um termo aqui. Quando o texto fala de carne, ou sarx no grego original, não está falando só do corpo físico, sabe? É mais como um princípio, uma força que nos puxa para longe de Deus, uma fraqueza que simplesmente não consegue cumprir a lei. E o texto coloca isso como duas leis que governam, duas jurisdições em guerra. Aí o versículo 2 vem e declara que a lei do Espírito libertou quem crê da lei do pecado e da morte. É como trocar um sistema operacional cheio de vírus por um novinho em folha, que funciona perfeitamente. É uma mudança total de paradigma. O texto faz questão de deixar claro que o problema nunca foi com a lei de Deus. A lei em si era perfeita. O problema estava na nossa incapacidade de cumprir essa lei. A lei era um mapa perfeito, mas não dava a força para a gente seguir o caminho. Esse impasse era impossível de resolver por conta própria. Exigia uma intervenção que a natureza humana simplesmente não podia oferecer. E é aí que o texto descreve a virada de jogo, uma iniciativa direta e decisiva do próprio Deus. O versículo 3 detalha essa sequência precisa de ações, como a gente vê aqui. Primeiro, Deus enviou seu próprio Filho. Segundo, ele veio numa forma humana, em semelhança da nossa natureza. Terceiro, como uma oferta pelo pecado. E, por fim, para condenar o pecado na própria carne. Foi uma estratégia brilhante para derrotar o inimigo no território dele. Isso mostra qual era o grande objetivo. A ideia não era jogar a lei fora, mas finalmente cumpri-la por completo. Só que não pelo nosso esforço, e sim através de um poder novo, de um novo jeito de viver, guiado pelo Espírito. Então, como é essa nova vida, essa nova realidade guiada pelo Espírito? Vamos avançar para ver as consequências práticas dessa solução de Deus, que levam a um modo de viver completamente diferente. Dos versículos 5 ao 8, o contraste é gritante. Não tem meio termo. O texto basicamente pergunta onde está o foco da mente, nas coisas da carne ou nas do espírito, porque essa escolha vai determinar o destino final e o tipo de relacionamento com Deus. Em seguida, o texto apresenta o que seria o marcador definitivo dessa nova realidade: a presença do Espírito Santo. Não é um bônus, não é um opcional. É a prova, a evidência inegociável de que alguém pertence a Cristo. Ponto final. Agora a gente chega num ponto incrível, porque o argumento vai além de um status legal e entra em algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. A gente deixa de ser só, sem condenação, para se tornar parte de uma família. E o versículo 15 ilustra essa transformação de um jeito genial. Pensa só na diferença entre o medo de um escravo diante de um mestre e a confiança de uma criança nos braços de um pai amoroso. É essa a mudança. O Espírito nos capacita a clamar Abba, Pai, que é um termo de uma intimidade e um carinho profundos. E não é só uma mudança de status no papel. O texto aponta para algo que a gente pode sentir, uma experiência pessoal, uma confirmação interna, espiritual dessa nova identidade. É uma certeza que vem de dentro, uma convicção que o nosso espírito e o Espírito de Deus compartilham. E o clímax desse argumento todo nos leva para um horizonte de possibilidades que é imenso. Não se trata só de uma vida nova agora, mas de uma promessa impressionante para o futuro. Porque ser filho significa ser herdeiro de um reino. Essa progressão lógica no versículo 17 é de explodir a mente. Se somos filhos, então somos herdeiros, e não só herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Para pensar nisso, estamos destinados a compartilhar da mesma herança que o próprio Filho de Deus.
Mas e aqui tem um ponto crucial. A passagem não promete uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ela nos dá uma nova perspectiva sobre o sofrimento. O sofrimento aqui e agora se torna um caminho que a gente compartilha com Cristo, uma jornada que, no fim, leva à participação na glória dele. A passagem então fecha essa sessão com uma perspectiva que pode mudar tudo. Todas as lutas, todas as aflições de agora são colocadas numa balança contra uma realidade futura, uma realidade tão vasta, tão gloriosa, que faz o sofrimento de hoje parecer incomparavelmente pequeno. É uma promessa que dá força para a gente continuar. E é com essa reflexão que o texto nos deixa, com uma pergunta para a gente levar para a vida. Como viver o aqui e o agora, com todas as suas dificuldades, à luz de uma esperança tão gigantesca? É uma jornada, uma questão de perspectiva e um convite para olhar além do que os olhos veem. Obrigado por acompanhar esta análise.